É um grande paradoxo quando o elemento que você mais gosta de um filme também é responsável pelo que você menos gosta do mesmo filme. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Alien Romulus, novo filme do Fede Álvares que marca aí o retorno do xenomorfo às grandes telas do cinema. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, há 45 anos atrás, o cinema recebeu talvez o maior monstro de toda a sua história, que é o Alien Xenomorfo no Oitavo Passageiro do Ridley Scott, clássico atemporal do sci-fi, do terror cósmico também. Eu estive durante alguns meses aqui no canal fazendo um recap completo de todos os filmes da franquia Alien, da antologia Alien, como o Blu-ray mesmo batiza, e é uma das sagas assim mais interessantes, divertidas e multifacetadas da Sétima Arte também, que, para bem ou para mal, sempre nos oferece alguma coisa nova, curiosa e que vai te deixar maravilhado, enojado e muitas vezes impressionado também. E é com grande alegria, né, que eu recebi a notícia lá em 2022 que o uruguaio Fede Álvares tinha sido contratado para dirigir um novo filme da franquia do Alien, né? O Fede Álvares fez filmes de terror muito bons, como o remake da Morte do Demônio, O Homem nas Trevas, que é um tremendo filme, eu ainda considero o melhor dele, e ele pega o Alien num momento bem delicado, né? Porque o Ridley Scott estava traçando a sua trilogia Prelúdio aí com o Prometheus de 2012 e o Alien Covenant de 2017, mas com o desempenho financeiro bem abaixo da média daquele filme de 2017, a Fox resolve colocar o pé no freio, acontece toda a aquisição da Fox pela Disney e a gente tinha uma notícia, né, um esclarecimento naquela época, de que essas figuras, como o Alien e o Predador, iriam ser destinadas ao streaming. Na época, a plataforma da Hulu, que hoje está anexada ao Disney Plus, Star Plus aqui no Brasil, que é tudo Disney Plus agora, né? Porém, quando o Prey, que é o Predador a Caçada de 2022, chega no streaming e ele é um gigantesco sucesso, tudo isso é repensado, porque enquanto a produção desse Alien Romulus ia sendo desenvolvida e ele foi aprovado meramente porque o Ridley Scott adorou a ideia que o Fede Álvares apresentou para eles, especialmente por ser algo descolado da franquia, que tivesse outros personagens que fugissem um pouco da mitologia, que basicamente só quisesse fazer um filme de terror nojentão dentro do universo de Alien, ele é aprovado e justamente quando as filmagens vão começar, a Disney promove o filme para um lançamento de cinema, né? Que grande notícia, a gente quer ver esses personagens na tela grande com esse investimento, com esse impacto cultural também, né? Eu fico pensando como que o Prey poderia ter sido muito melhor recebido se ele fosse para o cinema, ainda mais sendo um baita filme como ele é, né? Eu adoro Prey, né? Eu sei que alguns de vocês não gostam. As filmagens do Romulus acontecem em Budapeste, na Hungria, de março até julho de 2023, com um orçamento bem controlado, eu diria, de 80 milhões de dólares para uma saga que já passou de 100, 150 a 80, parece algo bem razoável. E vale apontar que o Ridley Scott está bem envolvido como produtor, ele falou bastante com o Fede Álvares, os dois apareceram em diversos eventos de imprensa, entrevistas, até o James Cameron deu uma certa bênção para o Fede Álvares, discutiu algumas ideias com ele, e o filme, que nem chega aos cinemas agora nessa quinta-feira, promete voltar um pouquinho às origens de terror do clássico de 79, um pouquinho da ação do Aliens o Resgate do James Cameron também. O resultado, pessoal, é um que me deixou bem dividido, porque eu adorei vários aspectos desse filme, eu diria até que durante 2/3 dele eu estava bem envolvido, mas ao mesmo tempo ele tem algumas ideias, algumas decisões que são bem questionáveis na minha opinião e que podem causar um certo afastamento. A história do filme segue Rain, vida por Cailee Spaeny, que embarca em uma perigosa jornada quando ela e seus amigos tentam invadir uma estação espacial abandonada na órbita de seu planeta. Enquanto buscam por liberdade, o que acabam encontrando ali é uma perigosa e letal forma de vida alienígena. Eu entendo perfeitamente a proposta do Fede Álvares com esse filme e eu acho que ele está absolutamente certo. É um filme de terror de jovens que não estão herdando a franquia Alien de propósito, assim, né? Não são personagens que são conectados à grande franquia, a um outro personagem, a elementos canônicos da grande saga Alien. Não,
são jovens que acabaram tropeçando e caíram dentro de um filme Alien, e aí você tem vários elementos de terror que começam a se desenrolar. Eu acho que o Fede Álvares parte um roteiro bem interessante com o parceiro habitual dele, o Rodo Sayugis, e eu, de cara, adorei a introdução desse filme, o primeiro ato, a ambientação, porque ele matou um dos medos que eu tinha vendo os trailers, que era a repetição excessiva. A gente não tem aqui uma nave fazendo alguma expedição que acorda no meio do espaço. Não, pela primeira vez a gente vê o funcionamento de uma colônia da Weyland Yutani, a gente vê um grupo de personagens tendo que fazer banco de horas, se esforçando para trabalhar nas minas, tendo uma condição de vida bem precária. De certa forma, ele me lembra muito mais o Blade Runner do Ridley Scott do que algum outro filme da franquia Alien, e é irônico, já que o Ridley Scott sempre imaginou os dois filmes dentro do mesmo universo. Então eu estava super investido, eu gostei dos personagens, eu gostei da ideia da Rain, que fica andando com esse androide meio defeituoso, meio ingênuo, que é o Andy, vindo pelo ótimo David Johnson, eu ainda vou falar muito sobre ele. E é um elenco um pouco mais jovem, que tem um objetivo muito claro, que você consegue se identificar. Eles querem sair dessa colônia, querem ir para outro planeta para ter uma vida melhor. E aí eles acabam invadindo essa estação espacial, que se chama Romulus, né? Tem uma Romulus, tem uma Remus. Então é legal. Eu gosto disso, eu acho que o Fede Álvares aproveita muito bem esses elementos, é um clássico terror. Lembra bastante a introdução do Homem nas Trevas, né? Que é um grupo de jovens que está pensando em fazer um tipo de invasão, uma atividade criminosa, mas tendo um objetivo altruísta para eles mesmos, né? Então não seria altruísmo, seria egoísmo, mas eles querem fazer isso porque eles querem ter uma vida boa, eles não são pessoas más, porém, eles tomam essa decisão, eles acabam sendo atingidos pelo grande martelo cósmico do karma, porque a gente começa a descobrir coisas nessa estação da Romulus, né? Eu não vou entrar em muitos spoilers aqui, mas nós temos aliens xenomorfos, nós temos diversos elementos da franquia aqui. Vale apontar que o Romulus se passa entre o Oitavo Passageiro e o Aliens, o Resgate do Cameron, e tem tipo um gap de 56 anos entre esses filmes, se vocês se lembram. Então isso é bacana. Eu gosto de um grupo isolado, de um grupo que não tem muita conexão e de toda a construção do Fede Álvares para um terror clássico, né? A gente já sabe o que esperar, a gente já sabe dos elementos de aliens, personagens não, e eu acho que ele se diverte muito com isso. Eu acho que, de cara, a atmosfera e o design de produção desse filme é estupendo na forma como ele consegue recriar aquele aspecto de velharia, de metal, de industrial do primeiro filme e também do segundo. O trabalho de som, né, para trazer de volta aqueles painéis analógicos do primeiro filme, da placa do Mother, que tocam direto no menu principal do Blu-ray. Foi a primeira vez que eu vi num cinema esses sons, então é quase um ASMR esse começo do filme, porque você vê que tudo ali foi feito com muito carinho, com muito cuidado, tem um mix de efeitos práticos com efeitos visuais, tem um trabalho de fotografia excepcional do Galo Olivares, que era um técnico de elétrica do Alfonso Cuarón durante o Roma, também fotografou o Maria e João do Oz Perkins, que é um dos trabalhos visuais mais incríveis que eu vi nos últimos anos. O Alien Romulus é espetacular de se olhar, sério, parece que o Fede Álvares ele traz a clássica assinatura dark dele, ao mesmo tempo em que ele traz elementos de todos os outros filmes. Tem a fumaça, a sujeira, tem elementos azuis, tem luz strobe, tem aquele tom meio amarelado do Alien 3, do Alien Ressurreição. Parece que o Fede Álvares chegou para fazer, visualmente, esteticamente, junto com o Galo, um filme de Alien definitivo, que junta todos, e eu acho que eles não poderiam ter feito melhor. Tudo aqui, plasticamente, é maravilhoso, e quando a gente chega na construção do terror, eu gosto como o roteiro do Fede e do Rodo Sayagis, ele não é um roteiro de, sabe, as coisas acontecem e depois outras acontecem. Não, tem uma lógica meio de game, e aí você pode pensar no Alien Isolation, que é muito bom também, faz parte da franquia, em como você tem que cumprir missões e tarefas para conseguir avançar com a história, né? Tipo, os personagens estão presos numa sala, para abrir a porta tem que ter a autorização de um oficial de ciência. Aí, temos um robô aqui, vamos atrás aí de alguma coisa para poder atualizar o software dele para dar acesso àquela porta, sabe? Tem uma dinâmica legal de história, de maquinação de plot, que me agrada bastante. Eu acho que tudo isso funciona e o terror é eficiente. Eu acho que o xenomorfo nunca esteve tão sinistro, tão ameaçador, tão imponente que nem ele aparece nesse filme. E em especial, né, o xenomorfo, ele é maravilhoso, ele é ótimo, ele tá aí em toda a sua glória, seja como bonecão, seja
como o CGI, que deve ter também, mas o Fede Alvarez dá uma atenção especial aos facehuggers, né? Ele tá aí na cara do marketing, nos pôsteres, e dá pra ver que acho que o Fede Alvarez tinha medo desse bicho quando criança, porque ele aproveita bem o potencial arrepiante dessas criaturas meio aracnídeas, né? Tem uma sequência especial em que os personagens têm que entrar, têm que passar por uma sala cheia de facehuggers, mas sem fazer barulho e sem esquentar a temperatura do corpo. Então, é pura tensão. Fede Alvarez, ele é muito inteligente como ele constrói essas sequências. Tem um uso de gravidade zero em algumas cenas mais agitadas aqui que me deixou bem encantado. Eu nunca tinha visto isso dentro da franquia. Então, olha, o filme é quase só maravilhas. Eu disse quase, porque chega em certo ponto de Alien Romulus e eu vi muitas pessoas tendo essas discordâncias também. Isso aí vai ser um ponto de divisão no filme com certeza, em que o Alien Romulus ele começa a introduzir alguns conceitos que você pode chamar de fanservice, que você pode chamar de um apego exagerado à nostalgia e ao passado. Eu gosto quando ele faz isso, colocando um efeito sonoro, apostando numa paisagem, numa nave que lembra aquele estilo. Mas tem algumas coisas aqui que eu não posso falar de spoilers, que acabam misturando bastante a mitologia de vários filmes da saga. Eu até fiquei impressionado em como você precisa assistir Prometheus, tá? Para aproveitar completamente o Alien Romulus, fique avisado aí. Mas em especial, um personagem criado através de computação gráfica e talvez até inteligência artificial, tem um pouquinho de IA com toda certeza, que é uma das coisas mais horrorosas que vi na minha vida. Sério, olha que assim, eu já vi personagens digitais fotorrealistas tentando replicar humanos que funcionaram, sabe? Tem o Tarkin lá no Rogue One, que permanece fantástico por mim até hoje. Mas, nossa, o Fede Alvarez vinha numa construção tão boa de sets, design, de efeitos que funcionam, fotografia maravilhosa, aí ele me coloca uma aberração digital que pra mim não me convenceu em nenhum momento e eu achei que ia ser só uma ceninha, mas aí esse elemento continuou aparecendo, continuou tendo um papel muito maior do que eu esperava na história assim, e aí isso foi destruindo o resto do filme pra mim. Sério, eu achei isso muito fraco, desnecessário, parece que é imposição de alguém, não faz o menor sentido, não precisava. É difícil falar sem spoiler, tá? Mas quando você assistir, você vai saber exatamente o que é. Isso meio que abre uma lata de minhocas, porque aí depois eu comecei a ver alguns callbacks pros dois primeiros filmes, em especial, eu tenho que falar, isso é um pequeno spoiler, mas isso não vai estragar a sua experiência. Você não pode simplesmente pegar a frase Get away from her, you bitch, do Alien do Resgate e usar em outro filme, com outro personagem, num contexto meio nada a ver. Sabe, não pode, pra mim não funciona. Tipo, alguém vai achar legal, é a frase daquele filme lá. Mas essa frase é da Ripley, da Sigourney Weaver, naquela cena. Pode ser birra minha, tá? Eu não tolero ver essa frase sendo jogada de qualquer jeito num outro contexto, numa outra situação, tá? Eu achei isso muito bobinho. É frescura do Lucas Nascimento. Beleza, eu aceito, é frescura, mas tem regras que não podem ser quebradas. Get away from her, you bitch! E aí, o Alien Romulus ele vai um pouquinho mais longe num terceiro ato, que aí sim é divisível. Ou você vai amar, ou você vai odiar. Quando eu vi o que tava ali, eu não sabia muito bem o que aceitar. Eu, ao mesmo tempo, fiquei feliz de ver algo novo. O Alien Romulus traz algo inovador nesse terceiro ato que você nunca viu antes, né? E a gente precisa ver uma expansão no lore, na mitologia do xenomorfo, com toda certeza. Mas eu não gostei muito não do que eu vi, sabe? Acho que tem uma decisão ali conceitual, de design, de execução, que ficou um pouquinho a desejar pra mim. Me trouxe uns ecos do Alien Ressurreição, mas feito de uma forma diferente, né? Não vou entrar em spoilers aqui, mas é o tipo de coisa que você não vai conseguir reagir de forma indiferente, sabe? Você vai ter alguma reação forte ao que o Romulus mostra no final. Mas indo para um lado um pouquinho mais positivo, pessoal, a gente tem um trabalho competente de elenco, né? A Cailee Spaeny tá aí na sua grande ascensão pós-Priscila e Guerra Civil. Ela tem a ingrata tarefa de ter que ser uma heroína de ação numa franquia de Alien, e eu digo ingrata tarefa porque ela tem que seguir nos passos da Sigourney Weaver como Ripley, que é simplesmente a melhor de todos os tempos e não tem como replicar, não tem como equiparar. Ela faz o que ela pode, ela faz o que ela consegue, mas não foi tão impactante pra mim. Eu coloco ela na mesma categoria da Catherine Waterston no Alien Covenant, um pouquinho abaixo da Noomi Rapace no Prometheus. Quem roubou a cena pra mim, mais uma vez, é o Android, é o Andy do David Johnson, que olha que personagem fantástico, ele é
tão ingênuo no começo, tão bonzinho. O trabalho do Johnson, que é um ator que eu não conhecia, é formidável. Ele consegue ter uma montanha-russa ao longo da narrativa dele nesse filme, que é um dos aspectos mais impressionantes do filme inteiro. De verdade, o cara roubou o filme inteiro, eu não vi isso chegando, mas você com certeza vai gostar muito desse personagem do Andy, de verdade. Esses dois são os mais interessantes, porque aí você tem alguns outros personagens que estão lá meio que pra ser, né, caçados pelo Alien, não tem muito desenvolvimento, não tem muito impacto. Tem um personagem aí, que é um tal de Bjorn, cuja única função no filme inteiro é ser um chato irritante que você torce pra que saia logo de cena. Então, clássicos tropes de filme de terror, de filme slasher, né? Eu acho que nisso, pelo menos, o Fede Álvares consegue entregar. Ele é um filme violento, sangrento, gore, mas eu também tenho que alertar que quem estava esperando ver um Evil Dead no espaço com o Fede Álvares, ele não vai tão longe assim, mas é, naturalmente, um filme intenso. Bom, pessoal, o Alien Romulus, pra mim, foi mais acertos do que erros, porque o que eu gostei do filme, eu gostei mesmo. Eu adorei. No primeiro ato desse filme, eu tava pensando, caraca, será que esse filme consegue ser o melhor da franquia? Porque ele começa lá em cima de verdade. Mas aí, eu sinto que ele vai se perdendo um pouquinho, vai tomando algumas decisões infelizes, eu sinto que ele poderia ser mais ele mesmo, só que ele acaba ficando preso ao passado da forma errada. Ele faz o certo também, nesse contexto estético, de design, de produção, mas quando chega na parte conceitual e algumas decisões de personagem, aí eu sinto que o Alien começa a morder um pouco seu próprio rabo e parece, né, que esses filmes eles acabam presos à mesma fórmula. É difícil inovar com a franquia Alien, mas eu acho que o Fede Álvares tenta e tenta bonito. Para Alien Romulus, eu dou uma nota 7. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Alien Romulus e preparem-se já, porque eu vou colocar ainda essa semana aqui no canal meu ranking completo de todos esses filmes. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.